Vamos lá, então. Página 238, 239, para a gente corrigir. Vamos lá, então. Número 1, página 238. Maria foi com os filhos Henrique e Paula ao oftalmologista para verificar como estava a visão dos três. No consultório médico foram feitos vários exames, entre eles um que avaliava a dificuldade de identificar letras com diferentes tamanhos a diferentes distâncias. Veja o quadro, veja abaixo algumas informações coletadas após a realização dos exames. Maria teve dificuldade em identificar letras distantes, porém leu com facilidade as que estavam perto do rosto. É a Maria. Henrique confundiu várias letras, tanto de perto quanto de longe. E Paula enxergou nitidamente as letras que estavam longe, mas não conseguiu ler as que estavam mais perto dela. O oftalmologista chegou à conclusão de que Maria, Henrique e Paula apresentavam defeitos de visão distintos, né, diferentes. A letra A. Relacione cada um dos pacientes ao defeito de visão diagnosticado pelo oftalmologista. A Maria, né, que é o número 1, ela está com qual tipo de problema que está na segunda coluna aí? Miopia. Hã? Falou o que, Matheus? Repete para mim, Matheus. Matheus. Jackson. Maria está com qual problema de visão aí? Ninguém, gente? Acorda. Vamos acordar. Maria tem dificuldade de identificar letras distantes, né? As que estavam próximas ela enxergou perfeitamente. Ela está com dificuldade de enxergar as distantes, ou seja, Maria tem miopia. Maria está com miopia. Henrique. Henrique confundiu várias letras, tanto de perto quanto de longe. Qual é o problema do Henrique? Henrique está com astigmatismo. E Paula enxergou as que estavam longe, né, mas não conseguiu as que estavam perto. Ou seja, Paula, né, o que sobrou para ela aí foi a hipermetropia. Paula com hipermetropia, ou seja, né, a sequência na coluna da direita aí ficou 3, 2, 1. Maria com miopia, Henrique com astigmatismo e Paula com hipermetropia. São os problemas de visão de mãe e filhos. Letra B. Relacione o tipo de lente que, provavelmente, o oftalmologista vai indicar para cada um dos pacientes a fim de corrigir o defeito de visão deles. Né? Maria, número 1, qual é o tipo de lente que ela deve utilizar? Maria, qual tipo de lente ela deve utilizar?
Alguém aí? Não? Então vamos lá. Maria, ela vai ter que utilizar a lente divergente. Henrique, que tem astigmatismo, ele vai ter que utilizar o tipo de lente cilíndrica. E Paula, que tem a hipermetropia, vai ter que utilizar a lente convergente. Então, Maria, com miopia, utiliza a lente divergente. Henrique, que tem astigmatismo, lente cilíndrica. E Paula, que tem a hipermetropia, lente convergente. Letra C. Ainda durante a consulta, o oftalmologista fez a seguinte afirmação aos seus pacientes: astigmatismo, miopia e hipermetropia apresentam uma característica em comum: problema no local de formação da imagem do olho. Você acha que a afirmativa acima está correta? Converse com os colegas sobre o assunto e justifique a resposta. Alguém falar? A afirmativa aí do médico, que esses 3 problemas de visão, a característica comum no local da formação da imagem no olho. Não, ninguém? Então vamos lá. Hoje tá difícil o negócio, né? A galera tá dormindo, não fez o exercício, tá brabo hoje. Essa afirmativa, né, do médico aí, ela está totalmente correta, né? Porque o astigmatismo, miopia e a hipermetropia são tipos de problema de visão, né, que está relacionado ao local em que se forma a imagem, né? A imagem ela se forma, né, antes ou depois da retina, né? Então o local específico da formação da imagem, né, é bem em cima da retina, igual a gente viu na matéria na semana passada, né? Então, né, tem o local certinho para ela se formar em cima da retina. Então, se ela se forma antes da retina, né, ou após a retina, né, você tem que corrigir a visão com lente, né? A gente falou aí na letra B, a lente cilíndrica, convergente ou divergente, dependendo do tipo de problema de visão, né, para você fazer com que a imagem ela venha se formar exatamente, né, no local correto, né, que é na retina. Então, a afirmativa do médico aí falando, né, que esses 3 problemas de visão aí, eles têm em comum, né, que a imagem se forma em um local errado, né, em ambos os tipos aí de problemas de visão. Não está correto aí o médico na sua afirmativa. A número 2, né, observem o cartoon abaixo. Né, tem um carro aí com a caixa de som em cima dele aí grande, né, estrondosa. Qual é o principal tipo de poluição que pode ser relacionado ao cartoon acima? Essa aí é algo bastante lógico, né? Que é a poluição sonora, né? A, a quantidade de som aí, né? Até na charge a caixa bem maior do que o carro, né? Ou seja, a quantidade de som ela seria aí bem grande, né? De acordo aí com a charge. Então,
poluição sonora. Você acha que a situação representada no cartoon pode ser prejudicial à saúde? Né? Por que seria, né, se for prejudicial à saúde? Por que seria prejudicial à saúde? Alguém aí para responder? Número 2, letra B. Alguém se habilita? Ninguém? Os problemas de poluição sonora, né, é algo que é das situações, né, que pode prejudicar a saúde, tanto que tem leis, né, específicas, leis do silêncio, principalmente nos momentos que são momentos de descanso, né, na parte da noite até a parte da manhã. Então, a legislação do nosso país, ela prevê, né, sanções, multas e tudo mais em relação à prática do excesso de som, né? Aqueles carros de som altíssimo, hoje em dia, né, já estão proibidos, né? Então, com certeza, né, uma quantidade excessiva de som é prejudicial à saúde, principalmente, né, pode prejudicar a audição, né, uma exposição excessiva de som a um tempo prolongado, né, mas também ao sistema nervoso, né, podendo levar à irritação, né, a descontrole mental, nervoso. Então, é algo que pode, né, com certeza, prejudicar, né, inclusive a audição, né, sistema nervoso, alterar, né, a situação da pessoa e levar a distúrbios, desequilíbrios, né, em outras situações né, da vida, de vivência do indivíduo. A letra C, né, cite um possível sintoma da exposição excessiva dos níveis sonoros muito elevados. É um possível sintoma. Né? Alguns sintomas que pode desencadear aí uma exposição excessiva de som. Se você morar perto de uma fábrica que tenha uma grande quantidade, né, de barulho, né, de exposição sonora, ou se for próximo a uma boate, né, se for próximo a uma igreja também muito barulhenta, principalmente, né, que a pessoa às vezes ela vai se irritando, né? Ela tem aquele barulho, né, e aí ela vai se irritando gradativamente, né? Sempre que começa aquele barulhão em determinado horário, a pessoa vai ficando irritada, de novo isso, de novo esse barulho, a pessoa não tem noção e tal, e aí acaba que, né, depois de um tempo, a pessoa começa a desenvolver, né, aqueles problemas, né, de nervosismo, né, psicológico, e aí vai piorando. Então, o autor pergunta aí, né, um possível sintoma. E aí pode vir as dores de cabeça, né, que são muito comuns, né, a pessoa com dor de cabeça por causa do barulho, ou as dores de cabeça por causa do sistema nervoso, né? Aí vem dificuldade de concentração. A pessoa está dentro de casa, por exemplo, né? Igual nós estamos nesse momento aí de pandemia, né? Nós estamos, a maioria das pessoas dentro de casa, né, vivendo, né, o famoso hashtag dentro de casa, né? E as pessoas
Muitos estão trabalhando, né, em home office, né, igual principalmente aí os professores. E aí tem um vizinho, por exemplo, que, né, já acorda colocando um som alto, né, ou já liga uma serra elétrica e começa, e a pessoa vai se irritando, aí começa a dificuldade de concentração, dor de cabeça, né, insônia, a pessoa já vai deitar para dormir, e aí já preocupado que no outro dia tem que trabalhar, né, tem que começar a trabalhar cedo, em home office, e aí sabe que aquele vizinho vai acordar lá para as 8 da manhã e já vai meter um som alto, já vai meter uma serra elétrica, então a pessoa já desenvolve, né, aquela preocupação, aquela insônia, aquela dificuldade de dormir, pensando nisso, e aí pela dificuldade de dormir vem cansaço, vem, né, dores de cabeça, vem mal-estar, às vezes dores no corpo, ou seja, né, vai desencadeando um monte de situações no metabolismo da pessoa, né, no sistema nervoso, e aí vai complicando tudo, né? Então, os sintomas aí pode ir, né, de uma dor de cabeça, uma falta de concentração, uma insônia, e aí depois vinha complicando, né, a chamada constipação intestinal, começa a dar problema intestinal, começa a desencadear, né, taquicardia, né, o coração acelerando, e por aí afora vai, né, um monte de situações que podem vir desencadeando posteriormente. A letra D, né, e última, o autor pergunta assim: qual é o caminho percorrido pelas ondas sonoras emitidas pelo aparelho de som, representada no cartoon, até serem interpretadas pelas pessoas ao redor? Ordene as palavras no quadro abaixo de maneira que elas representem esse caminho corretamente, né? O caminho que o som percorre até ser interpretado, né, pela pessoa, que no caso é o receptor, né, o ouvinte, qual é esse caminho ordenando, né, essas palavras aí do quadro. Né? Então, a ordem para essas palavras do quadro aí vai ficar a concha da orelha, né, que é essa parte de fora, o som bate nessa concha para encaminhar o som para dentro. O meato acústico externo, né, esse meato acústico externo, né, da concha e vai para o meato, né, encaminha pelo meato e vai chegar na membrana timpânica, né, que está no fundo dessa chamada orelha externa. Aí vai chegar nos ossículos, né? O martelo, bigorna e o estribo, né? Aqueles três ossinhos que estão abaixo da membrana timpânica. Então, a vibração da membrana timpânica vai fazer com que o som chegue a esses três ossículos: martelo, bigorna e estribo. Aí depois vem o vestíbulo, né, já é a parte interna, né, a chamada, né, orelha interna, ou ouvido, né, interno, vestíbulo, cóclea, um nervo auditivo, né, e esse nervo auditivo vai levar a, a informação sonora até o sistema nervoso, né, que está representado aí pelo encéfalo. Então a sequência ficou concha da orelha, meato acústico externo, membrana timpânica, martelo, bigorna, estribo, vestíbulo, cóclea, nervo auditivo e encéfalo. Aí a gente finaliza aí, né, a correção aí desse exercício.
Na semana passada nós, né, chegamos aí na página 232, a percepção de estímulos químicos. A percepção de estímulos químicos. 232. Né, a gente, né, falou aí alguma coisa disso aí, mas não finalizamos. Vocês lembram? Uhum. Ou vocês estão dormindo demais para se lembrar? Eu lembro. Tá lembrando? Né? Nós falamos aí, nós chegamos a falar que, né, essa questão aí, se você tivesse com os olhos vendados, conseguiria identificar um café em uma xícara, né? Se tem uma xícara lá próximo de você, né, você consegue identificar que tem café numa xícara se você tiver com o olho vendado, né? Possivelmente sim. Possivelmente, né? Por mais que você não goste de café, né? Uma pessoa que não gosta de café, ele vai conseguir identificar, né, que tenha café numa xícara. Por quê? Por causa do cheiro, né? Que é bastante característico, né? Que é bastante peculiar, né, do café. Inclusive é algo utilizado, né, até para poder inibir, né, cheiro, odor de algumas coisas, né, de algumas substâncias. Você coloca o café para poder inibir. Por exemplo, as pessoas que vendem perfume. Eu já estou com meu nariz coçando aqui, ainda mais se eu cheirar um perfume aí que fica danado mesmo o negócio do meu lado. Né? O nariz é complicado, a minha rinite. Mas se a pessoa vende perfume, e aí vai levar perfume para a pessoa ver, aí a pessoa cheira, né, lá um determinado perfume, bom, tal, não sei o que, não sei o que. Ah, mas cheira esse aqui para você ver. Aí a pessoa vai lá e cheira, né, às vezes passa em algum lugar da mão assim, né, cheira. Aí, mas esse aqui é muito bom, ó. Aí a pessoa já lá no terceiro perfume, né, passa às vezes em uma outra parte do braço assim, né, e cheira. Ou, né, tem as fitas olfativas também, né, uns pedacinhos de papel tipo cartolina, que a pessoa coloca o perfume na pontinha ali daquele perfume, daquele papel, e a pessoa, né, para sentir o cheiro. Lá no terceiro perfume, se a pessoa continuar cheirando, o quarto, quinto, ele já não vai conseguir basicamente identificar o cheiro do perfume. Por quê? Porque começa a embaralhar, né, a situação olfativa, né? E você já passa a não identificar mais com tanta pureza, né, o perfume que você está cheirando. Então costuma fazer o quê? A pessoa que vende perfume, né? Ela já costuma ter um recipientezinho com grãos de café, né? Para a pessoa não cheirar o café em pó, né? E de repente ele entrar para o nariz da pessoa e tal, né? Causar um acidente desagradável para o cliente, né? Costuma-se ter o café em grão, né? O caroço do, do café torrado, né? Antes de moer, de triturar ele, o grão do café torradinho, né? Já tem cheiro do café torrado, e a pessoa cheira, né, aquele potinho e, né, ali por um tempo, e aí ele zera a questão olfativa, ou seja, você elimina aqueles outros cheiros que você tinha cheirado anteriormente. Então, normalmente, a cada 2, 3 perfumes que o cliente cheira, né, é aconselhável parar um pouquinho, né, cheira ali um pouquinho do café, né, e aí, né, dá um tempinho, passa, né, aquela confusão olfativa que a pessoa estava, e aí você, então, esquece os outros cheiros, e aí você vai poder continuar cheirando, né, outros tipos de perfume. Normalmente, quando a pessoa vai
comprar o perfume, por exemplo, ele vai cheirar aí, né, alguns tipos, né, 4, 5, 6, né, 8 tipos de, de perfumes, né? Vou abrir uma janela doida aqui. Então, né, normalmente, você vai, né, estar identificando, né, igual o autor fala aí nessa questão. E aí esse camarada que está aí, né, na geladeira aí, né, com a panela na mão, ele fala assim: o cheiro do bolo saindo do forno, gosto e odor dos alimentos estragados, essas são situações que podem ocorrer no dia a dia. Mas como é possível perceber o odor e o gosto dos alimentos, por exemplo? Né? Isso é possível porque eles possuem substâncias químicas, né, que estimulam receptores presentes no nariz e na cavidade bucal. Tanto o olfato quanto o paladar nos permitem identificar estímulos químicos do ambiente, o que pode, inclusive, ajudar a proteger o organismo. Né? Isso aí a gente leu na semana passada também, né? Mas para recapitular, a questão olfativa, por exemplo, né? Olfatória, né? Está relacionado, né, a várias outras coisas. A questão do olfato, né, do paladar, isso pode, inclusive, né, uma questão até que protege o nosso corpo, o nosso organismo. Né? O fato de você pegar alguma coisa, né, algum alimento, e sentir o cheiro, o arroz está azedo, o feijão está azedo, né? Um troço que é terrível, é o tal do salpicão, né? Você vai lá a um restaurante, por exemplo, né? Fugiu o nome. Você vai a um restaurante, você chega lá e você vai comer um salpicão. Na hora que você pega ele, que você traz próximo, né, para colocar no prato, você sente aquele cheirinho, né, azedo, desagradável, né? E aí você, né, epa, aí você chega mais próximo, né, sente o cheiro, você viu que não tá legal, né, ou uma maionese, e aí você não vai comer, né? Na dúvida, né? Como diz as placas de trânsito, na dúvida não ultrapasse, né? E aí você vai acabar não comendo. Então você se protegeu de uma salmonelose, você, né, no caso de uma maionese, por exemplo, né, de uma comida, né, estragada, de uma intoxicação alimentar. Então você protege o seu organismo. Você deixa de comer algo que você sente que está ali meio estragado, né? E aí você vai deixar de ter um problema, né, estomacal, intestinal, porque a sua questão, né, de olfato acabou te impedindo, né, de comer aquele alimento ali estragado. Né? Mas por que isso acontece? Isso é uma questão, né, de substâncias químicas que ativam, né, botões olfatórios, botões gustatórios, né, que vai impedir que você coma esses alimentos. Eu vi uma reportagem de um camarada, né, a gente ouve falar e tal, em livros e tudo mais, mas eu vi uma reportagem, um cara dando uma entrevista, que ele não sente o paladar das coisas. Ele come, por uma questão visual e tudo mais, mas ele não sente, né, o paladar, o gosto da comida. Come churrasco, para ele é a mesma coisa que ele estivesse comendo uma gelatina, uma geleia, um pão, qualquer coisa assim, né? Não faz diferença, né, o tipo de comida que ele está comendo, só mesmo da textura. Mas aí ele estava relatando, né, que um dos grandes problemas dele é comer algo estragado. Né? Ele já chegou ao quase que absurdo, né,
de você chegar numa lanchonete, por exemplo, desconfiar de uma coxinha, né? E ele pedir a uma pessoa que estava próximo dele, no balcão e tudo mais, para experimentar a coxinha, né? Aí a repórter falou assim, mas como assim? A pessoa estava ali lanchando, né? E na hora que o garçom trouxe a coxinha para mim, eu pedi que essa pessoa tirasse um pedaço da minha coxinha e fosse experimentar para ver se não estava, né, ruim, se não estava azedo, alguma coisa assim. A pessoa achou estranho, ele explicou, ele não tinha a questão do paladar, né, ele não conseguia sentir o gosto, né? E aí, então, a pessoa experimentou, né? E falou para ele que não, que estava tranquilo, né? Que não tinha problema algum. E aí, então, ele foi lá e comeu a coxinha, né? Deve ser terrível, né? Você não sentiu o gosto das coisas, principalmente pela questão do prazer que a alimentação causa, né, para nós. Então, o comer não é só uma questão de saciar, né, uma necessidade de se comer, de se nutrir, né, passou a não ser só isso. Né, isso, a questão alimentar para nós, né, atualmente, para nós como ser humano, né, como pessoas que têm uma questão da racionalidade, né, passou muita coisa que era necessidade que nós tínhamos, passou a não ser só necessidade, né? Passou a ser prazer também. Por isso que muitas das vezes a gente come demais e acaba engordando, né? Você só não come só por uma questão de necessidade. Eu tô com fome, né? Tô com barriga vazia, minha barriga tá roncando e tal, e eu vou comer para poder suprir essa necessidade, né? Já não é mais assim, né, com nós humanos. Então acaba que a gente come também pelo prazer de comer, né? Você está ali vendo a televisão, um filme e tal, né? E aí você costumeiramente, né, vai lá atacar a geladeira, né? Comer lá um biscoito, né? O que tiver na reta, vai lá, faz uma pipoca, né? E come, né? Não só pela questão de fome, de apetite, né? Acaba comendo também por essa questão de prazer, né? De saciar uma necessidade emocional, né? Então a gente, né, acaba sendo algo muito necessário para nós, mas que pode levar a alguns problemas. Então, a questão do paladar, né, do cheiro, são questões que substâncias químicas, né, presentes ou na nossa boca, né, ou na cavidade nasal, né, essas substâncias químicas vão ativar, né, essas sensações que nós temos e vai dar para nós, né, uma interpretação, né, de cheiro ou de gosto, né? Essa interpretação ela pode ser boa, né? Igual você passar em frente a uma churrascaria, logo dá aquela vontade, né, de você comer, dá aquela fome e tudo mais, né? Ou, né, você sentir o cheiro de algo estragado, você passa perto de um lixo, tem comida azeda e tal, e logo vem aquela repugnância, né? Aquele mal-estar de você sentir o cheiro de alguma coisa, né, bastante ruim, então vem aquela repugnância. Se você tiver, por exemplo, comendo alguma coisa, né, e passa o cheiro de algo muito ruim, né, se você tiver, por exemplo, comendo, né, almoçando, ou jantando, comendo alguma coisa na rua, num lugar aberto, e vem aquele famoso caminhão do osso, né, aquele caminhão que recolhe o osso em arroz, em, em açougue,
né? De onde que veio a Rose na minha cabeça?